Was hast du denn gemacht? How's your potato? De coisas incrivelmente burras a outras completamente geniais. Fica ligado enquanto conferimos algumas lógicas infantis hilárias que não fazem sentido para adultos. Bom, sempre vou ser o primeiro a admitir que eu não sei muita coisa, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que tentar argumentar com uma criança nunca termina bem. E se você precisa de provas, é só olhar para a resposta de uma criança à sua mãe, que pediu para comer metade dos seus nuggets de frango. Bom, tecnicamente não dá para dizer que ele não comeu metade, só talvez não da maneira que um adulto comeria, mas parece que esse tipo de lógica psicopata não é tão incomum. E já deixo o alerta de gatilho, que você tá prestes a ver é realmente assustador. Pois é, esse é o resultado de quando pediram uma criança para comer metade do cachorro-quente. Se eu sou o pai dessa criança, eu marco uma consulta com um psiquiatra na hora. Bom, brincadeiras à parte, comer um cachorro-quente feito um psicopata é uma coisa, mas quando confrontado com um verdadeiro dilema moral, esse garoto surgiu com essa que é possivelmente a solução mais perturbadora. Olha isso. Noah, you've got 3 people on one side of the track and 1 person on the other. What are you supposed to do? I found the mall. Yeah, you did. I found the mall, Daddy. Eu ia dormir de olhos abertos do lado desse garoto. E falando em questões psicológicas, se você algum dia se encontrar à mercê de um bebê chorando, eu tenho o truque perfeito pra você. De acordo com as mães do TikTok, bebês chorando podem ser silenciados simplesmente jogando um pouco de queijo fatiado na cabeça deles. Não acredita? Então confere aí. Não é que funciona, parece que realmente queijo vai bem com tudo, mas acho que a explicação aqui é a arte da distração, e considerando que bebês ainda não têm o cérebro desenvolvido, distraí-los se torna mais fácil. Melhor ainda, crianças também podem ser extremamente ingênuas. Quando você era pequeno, provavelmente lembra de fingir que estava dormindo, fosse para evitar ser repreendido por estar acordado até tarde ou só para pegar uma carona do carro até em casa. Bem, com essa tendência viral do TikTok, parece que os pais descobriram um código de trapaça, e as crianças estão caindo facilmente. Olha só. If she's really sleeping, her hand will definitely stay up. She's definitely sleeping. Yeah, for sure. Definitely sleeping. Oh, my poor baby Shishoshi. Oh man, she's so tired, her hand is staying up. If her arm stays up in the air, she's definitely asleep. I think she's definitely asleep. Definitely asleep. Definitely asleep. I'm gonna try with the other one. She's in the air. She's definitely asleep. Yeah. Oh man, she's hard sleeping. Sleeping so good. Olha, não sei vocês, mas eu acho que essas crianças não estavam dormindo. Crianças acreditam em qualquer coisa que você diga a elas. Aliás, o meu pai foi comprar cigarro e não voltou até hoje. Bom, falando de problemas com o pai, esse bebê ficou perplexo ao ver uma decoração de Halloween no mercado e achar que era o seu pai. Jude. Jude, who's that? Daddy? 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 Did you daddy? Is that daddy? Oh dear. Não dizem que ser pai envelhece? Eu nem preciso dizer que se eu fosse o pai dessa criança eu ia me sentir muito insultado, além de começar uma rotina de skincare imediatamente. Mas parece que esse bebê não foi o único que inesperadamente encontrou o pai no mercado. Quando essa garotinha viu um pôster enorme do Shaquille O'Neal, ela começou a dizer que era o pai dela. Who is that? Daddy. That's your dad? Yeah. Do you love him? Yeah, he's my daddy. Aww. Do you love him so much? Yeah.
Blow him a kiss. Say bye, Dad. Bye, Dad. E aí, Shaquille, o que você tem a dizer? Essa pequena aí tá louca pra conhecer o pai dela. E se tem um dia pra apreciar tudo que o papai pode fazer, é o Dia dos Pais. Então você consegue imaginar a alegria no rosto desse próximo pai, quando seus filhos o levaram pro café da manhã. Nesse caso, uma torrada seca e velha, coberta com lego e guarnecida com tubarão de brinquedo. Tudo regado com um pouquinho de água com 2 saquinhos de chá. Sem falar em outras coisas que as crianças devem ter acidentalmente passado ali. Mas acho que essa é a verdade. Crianças, sem querer, são por natureza serizinhos nojentos que ainda não entenderam o conceito de higiene. E seja como for, eu tenho certeza de que, como pai, nada pode te preparar para o dia em que você encontrar uma gaveta cheia de xixi. Esse terrorzinho aqui transformou a gaveta da cabeceira em um banheiro, pra não precisar ir muito longe à noite. E a julgar pela cara dele, ele não ficou nada feliz em ser descoberto. Tudo que eu posso dizer é que, graças a Deus, não tinha nada sólido ali. Falando em higiene, chega um momento na vida de todo mundo em que viramos adolescentes desajeitados, com a voz estranha, pelos indesejados e um cheiro de cebola. Pelo menos inventaram um desodorante pra lidar com esse fedor. E parece que essa garota aqui levou a instrução de borrifar 15 centímetros muito a sério. Bom, se você é adolescente e tá assistindo esse vídeo, eu não quero te assustar, mas se por um acaso você acabar borrifando a 14 centímetros, é morte na certa. Falando em produtos de higiene, é obviamente compreensível que crianças de 3 anos não tenham ideia do que um absorvente faz. Aliás, eu ia ficar preocupado se soubessem. Mas quando essa garotinha viu a sua mãe tirar um absorvente interno, ela declarou que a mamãe tinha, entre aspas, um rato na bunda. Ainda bem que não foi a criança que fez isso. Não é segredo que crianças amam animais, mas provavelmente nenhuma tanto quanto essa criança, que tem um amor bem estranho por dragões de Komodo. I really like Komodo dragons. If you could talk to Komodo dragons, what do you think you'd say to them? I love you. You're so nice. What do you think they'd say to you? I think they would just say thank you. Do you think they'd say I love you back? Oh, yeah, maybe. What would you do if you went to Panija? I would just ride on all the Komodo dragons, but I know that Komodo dragons eat people. Wait, what? They eat people. What? This special animal eats people. Are you afraid of them? Nuh-uh. Not at all? Definitely not. They can eat people, which is so special. Even though they might eat me, I still love them. They're the best, basically, right? Right, basically. É só dar uma olhada nesse vídeo dela descrevendo seu afeto e tenho certeza de que você vai entender o que eu quero dizer. Eu diria pra proteger esse garoto a todo custo, mas pelo que parece ele ia preferir ser sacrificado pelos dragões em nome do amor. Bom, pelo menos ele tem ambições. Falando nisso, essa próxima criança gostava tanto de cachorros que sonhava em se tornar um deles quando crescesse. Mal sabia ele que o mundo agora tem comunidades prósperas de pessoas que também compartilham a mesma ambição, e essas pessoas são chamadas de furries. Da mesma forma, em uma história postada no X, uma garotinha ficou horrorizada ao receber a notícia de que a sua irmã mais velha estava grávida, não por qualquer preocupação com a gravidez na adolescência, mas sim porque as palavras para tia e formiga em inglês soam igual e ela acabou entendendo errado. Já pensou? Sua irmã fica grávida e de repente você sofre uma metamorfose e vira um insetinho de 6 patas. A vida pode ser cruel e os horrores da vida só continuam com essa próxima garotinha arrasada porque sua irmãzinha tomou vacina pra gripe e ela não. Where did we go? Doctor, We went to the doctor. How come we went to the doctor? The doctor said no to what? The doctor's so busy. What did we go to the doctor to do? We went to go get a shot. And the doctor said what? not going because they're all too busy. Oh, so did you get a shot? No. How come you're sad? Because that made me cry. Why did it make you cry? I got a knocking shot. Oh, you want a shot? How come you want a shot? Because I do have lots of bookies in my nose. Lots of boogies. And you think a shot will help get rid of your boogies? So you want a shot really bad? Because I got lots of knocking. Yes, it's a cake shot. Oh, you will get a shot, I promise.
Bom, se o pai dela entendeu o que ela falou, já fico feliz. Pra mim foi bem difícil, e devo dizer que ela é bem mais corajosa que eu. Sempre que eu tomo injeção eu desmaio. Continuando, quando a mãe de um garotinho falou pra ele que tava muito bonito lá fora pra jogar dentro de casa, a resposta dele não foi bem o que ela esperava. Ele seguiu jogando no computador, só que do lado de fora. Muito esperto, mas também é meio triste. Na idade dele, provavelmente eu ia estar subindo em árvores e comendo minhoca. E olha que adulto exemplar eu me tornei. A questão é que você deve ter cuidado com as palavras que usa perto de crianças. Afinal, elas sempre vão achar uma brecha. Essa mãe achou que tinha deixado as coisas bem claras pro filho, quando falou que ele não podia comer na sala ou usar o iPad na cozinha. Diante disso, o garoto esperto montou acampamento bem entre a porta, com o iPad na sala e a comida na cozinha. Cheque mate. Mas não foi só esse garoto que enganou a mãe de maneira engenhosa com os poderes de uma porta. Quando falaram que ele não podia sair, esse pequeno gênio ancorou os pés dentro de casa e se esparramou pra fora. Parece que o capeta deixou um representante em forma de criança. Da mesma forma, falaram pra essa garotinha que não podia andar no gramado pra pegar dentes de leão. Então ela decidiu esticar o corpo desse jeito e tecnicamente não andou na grama. Parece que os dentes de leão hipnotizam as crianças. Falando nisso, em dentes de leão, não hipnose. Quando essa mãe tentou ensinar o filho a soprar sementes da planta, a coisa não saiu bem como esperado. Here, look, let me show you. Watch. Ready? That's right. You want me to do it again? Oh, don't need it. Pela cara dele, acho que ele não gostou, mas acho que essa é a primeira coisa a saber sobre crianças. Tudo que entra no caminho delas provavelmente vai pra boca. Eu que o diga, já digeri muito Lego, e essa digestão não é nada agradável, posso garantir. Mas sobre comer coisas desagradáveis, um pai decidiu pregar uma peça na filha, colocando uma batata crua na lancheira dela. Aproveitando a brincadeira, a filha voltou pra casa rindo e colocou a batata na mesa da cozinha. E o seu irmão mais novo, claramente desinformado sobre o absurdo que é comer uma batata crua, simplesmente pegou e comeu. How's your potato? Is it good? Yeah. What's it taste like? So why are you eating it? Is that a nice snack? Yeah. Is it a good snack? Yeah. Is it like corn on the cob? Yeah. Yeah. Dad. What? Que delícia. Pior que o garoto fez uma expressão de nojo, mas mesmo assim continuou comendo. Talvez na Irlanda isso fosse uma iguaria. Nice. Mas muitas vezes, crianças estranhamente escolhem coisas que são objetivamente desconfortáveis e que não fazem absolutamente nenhum sentido. É só olhar para esses irmãos que claramente não tinham pressa nenhuma em testar o seu novo sofá, já que a caixa em que ele veio era obviamente bem mais interessante. Papai e mamãe, que dinheiro bem gasto. E o que é pior ainda, esse garotinho aqui de alguma maneira conseguiu jogar todo o colchão para fora do berço, em favor de algo claramente muito mais confortável. How is that comfortable? Sheet off, mattress off, pillow out. Aliás, eu tenho exatamente esse lençol do Minecraft, e só de ver isso, meu pescoço e as minhas costas de mais de 30 anos já doeram. Pior ainda, essa pequena decidiu desenhar um travesseiro no chão de concreto, que evidentemente era tão confortável quanto de verdade na opinião dela, e decidiu deitar e dormir um pouco. Parece que crianças conseguem dormir em qualquer lugar, em qualquer posição. É só olhar para esse garotinho. Pra ser sincero, me deu inveja. Hoje em dia, eu basicamente tenho que estar submerso naquelas espumas viscoelásticas se eu quiser acordar sem me sentir o Stephen Hawking. Embora isso não pareça um problema pro meu amigo aqui, que tá usando um simples rótulo de garrafa como máscara de dormir. Conforto em primeiro lugar. Falando em sono, eu acho que o melhor sono que eu já tive foi na aula de química do ensino médio. Com aquela voz chata da professora, eu era tipo um bebê ouvindo uma canção de ninar. Bom, um bando de alunos decidiu pregar uma peça na professora, colocando um balão no moletom e posicionando
voando sobre a mesa para parecer um aluno dormindo. O que é mais engraçado é que a professora não só não fez nenhum comentário, como até passou um trabalho para ele fazer. Claramente uma professora muito alerta. Nada preocupante que o futuro das crianças esteja nas mãos de educadores assim, mas eu não temeria, porque parece que existem algumas crianças por aí que são mais do que geniais. Veja, por exemplo, essa criança que descobriu exatamente como burlar o sistema ao fazer um teste de verdadeiro ou falso. Ela manipulou sua caligrafia para que as letras pudessem ser interpretadas tanto como verdadeiro e falso. Para um gênio desse tipo só tem dois caminhos: ir para Harvard ou para prisão. E de maneira semelhante, quando uma criança recebeu essa tarefa, dizendo para escrever 5 palavras que você consegue soletrar, ela literalmente escreveu 5 palavras que você consegue soletrar. Tudo bem que em português ficam 6, mas em inglês são 5 mesmo. Esse tipo de ironia é algo que nem a maioria dos adultos ia considerar. Essa criança aí vai longe. Crianças são por natureza criaturas curiosas e criativas, o que muitas vezes pode resultar em genialidade e pensamento inovador, como essa garotinha que de maneira brilhante descobriu que podia traçar as sombras dos seus animais de brinquedo. Essa girafa ficou muito boa, já o elefante talvez precise de um pouco mais de trabalho. Isso me lembra um pouco a arte de Tom Curtis, um cara que pega desenhos de animais feitos por crianças e transforma em versões realistas com Photoshop, e os resultados são muito engraçados. Mas como eu dizia, crianças são muito criativas, tão criativas que provavelmente é sensato não deixar os seus filhos sem supervisão perto de tintas, e que esse próximo vídeo sirva de alerta. Oh mein Gott. Alles voll Farbe. Nein. Meine Güte. Oh Gott. Wie sieht hier aus? Oh, ganze Farbe. Ansgar, was hast du denn gemacht? Как господаре? Olha, me parece que a culpada por essa bagunça foi essa criança pintada de branco. Nem preciso dizer que não só tendo a casa inteira manchada de tinta branca, mas também o próprio fruto do seu ventre. Certamente esse não foi um ótimo dia para ser mãe. Mas já diz o ditado, a tristeza de uns é o vídeo monetizado de outros. E se esse vídeo já não é um anúncio extremamente eficaz de anticoncepcionais, outra mãe infeliz encontrou seu pequeno terror numa situação complicada. Look at me. Oh my gosh. Look up. Ezra, look up so I can... Gosh. Wait, leave it alone, come on. Ezra, does it hurt you? Does it hurt you? No. You're saying ow. Caramba, exatamente por isso que eu não tenho filhos. Não, claro que não é porque eu não tenho relacionamentos há anos. Bom, se você achou isso ruim, essa outra criança também foi vítima do slime. Olha só. Mas o que eu me pergunto é quem foi que achou uma boa ideia dar um slime pra criança. Como vimos várias vezes, quando as crianças fazem essas bagunças ou estão fazendo coisas ruins, elas falham de maneira épica em esconder os seus rastros, deixando bem óbvio quem é o suspeito culpado. Então, quando a próxima mãe percebeu que alguns granulados tinham sumido, ela teve uma boa ideia de quem poderia estar por trás do crime. John, what are you eating? You didn't eat anything. Yeah. John, look at mommy. Anything. Are you telling me the truth? That. You didn't have any snacks? Nope. Let me see. You didn't have any snacks. Open wide, let me see. Really? You didn't have any snacks? John, come here. John, can you explain to me why the sprinkles are empty? Well, they're not empty. John, look at me. They're not empty. Did you eat those sprinkles? No. I did not. You know it's not nice to tell stories and to lie, right? Look at mommy. You're not supposed to lie. Tell me now. Did you eat those sprinkles? No. I did not. Your sprinkles.
John, you have sprinkles on your face. No. I did not eat sprinkles. Did not. Completamente inocente. A única explicação é que alguém colocou esses granulados nele, porque é claro que o John jamais faria uma coisa dessas. Mas às vezes as evidências são tão inegáveis que não tem outra opção a não ser admitir o crime. What are you doing? Her hand. What are you doing? I did eat the chocolate. I'm eating chocolate. I'm eating chocolate. See their hand. Yeah, dirty hands, no kidding. I'm eating chocolate. No. I like it. Cometeu o crime e não se arrependeu. Gostei desse garoto. Claro, imagino que como pai, crianças se metendo nessas confusões pode ser bem irritante. Mas é ótimo ver crianças sendo crianças e não grudadas numa tela. Infelizmente, a gente tá em um ponto da evolução que uma nova espécie humana tá em ascensão. Os iPad Kids. O iPad Kid é tipicamente caracterizado por ser mal criado, ter maus modos e não querer socializar, preferindo assistir um vídeo do MrBeast com um gameplay de Subway Surfers no canto. Tudo isso enquanto joga Fortnite simultaneamente numa tela separada. E bom, parece que eles ficam tão preguiçosos que até mesmo segurar o iPad sozinhos é muito cansativo. Sim, essa criança inventou uma maneira muito preguiçosa, embora genial, de assistir o iPad sem usar as mãos, deitando debaixo dessa mesa de vidro. Eu fico realmente dividido se esse tipo de ideia coloca o futuro da raça humana em uma posição boa ou má, assim como esse garoto, que em vez de comer as bananas usou esse potássio para apoiar o telefone, o suporte natural de iPhone. Acho que era assim que as pessoas faziam antigamente, mas o iPad Kid é só um sintoma do mundo cada vez mais tecnológico que vivemos. De fato, as crianças de hoje em dia são tão antenadas em tecnologia que fica fácil entender por que elas dão tanto trabalho aos adultos. Durante o lockdown da Covid, quando as crianças faziam aulas remotas via Zoom, um pequeno gênio decidiu desligar a câmera dele e colocar o seu próprio nome como Reconectando, fingindo supostos problemas de conexão. O problema é que, apesar de ser inteligente o suficiente para ter a ideia, ele não era tão inteligente para saber como escrever Reconectando em inglês. E essa é a história de como um garoto aprendeu que Reconnecting tem 2 N e não um só, aprendendo sem querer. E por falar em crianças antenadas em tecnologia, essa aqui de maneira muito inteligente criou seu próprio home theater, usando só um telefone e uma caixa. Eu posso imaginar que como pai não tem sentimento mais orgulhoso do que encontrar o seu filho assim. 9 meses de extremo desconforto e horas de parto agonizante pra isso. E num tom semelhante de completa decepção, quando uma mãe ousou ser tão audaciosa a ponto de pedir pro filho pendurar as roupas, ela se deparou com isso aqui. Nossa, se eu fizesse isso quando era criança eu ficava de castigo um mês. De maneira parecida, imagina o sentimento dessa mãe quando ela pediu pro filho colocar esses frascos no banheiro e acabou se deparando com isso. Bom, em defesa da criança, os produtos estão no banheiro, não estão? Lembrem-se, pais, adoção é sempre uma opção. Sendo relativamente novas no mundo, a gente consegue perdoar as crianças por não conseguirem entender tudo. Um usuário do Reddit descreveu como uma criança pequena achava que só as mães buscavam pessoas na creche. Então, quando ela viu a namorada do professor vindo buscá-lo, perguntou a ele se a garota era sua mãe. Coitada dessa garota. Só posso presumir que ela foi colocar botox no outro dia. Ainda se fosse a Madonna buscando um namorado, aí eu ia conseguir entender. Falando em vovós, quando um garotinho ouviu a avó reclamar de frio, ele teve provavelmente a resposta mais comovente, cativante e sem sentido. Olha só. My mom said she's cold and my son started capturing the heat for her. Ah, vai dizer que não foi fofo. Acho que são momentos como esse que realmente nos deixam orgulhosos de ser pais, mesmo que a criança precise de algumas aulas de física. E falando em física, um garoto genial de 5 anos descobriu que podia encher sua garrafa de água transbordando uma jarra e deixando a água escorrer pela alça para dentro da garrafa. Devo dizer que para uma criança de 5 anos eu tô bem impressionado, mas eu prefiro usar a técnica mais tradicional. O mesmo vale pro próximo garoto, que descobriu que esse pequeno ventilador podia soprar sua pizza quente para ele, para que ele pudesse só aproveitar sem nenhum esforço. Eu quero ser que nem essa criança quando eu crescer. Melhor ainda, esse gênio aqui descobriu um jeito legal e arejado de combater o calor. Colocar um ventilador em frente ao edredom parcialmente aberto e criar uma bolha de ar fresco lá dentro. Se alguém precisar de mim, eu tô lá dentro do meu edredom do Minecraft. E essas duas crianças, que estavam dividindo um beliche e se depararam com o dilema de qual direção o ventilador deveria apontar, inventando essa ótima solução. Isso mesmo, só com uma calça eles conseguiram canalizar o ar em 2 direções e distribuí-lo de maneira
maneira uniforme. Eu tô aprendendo um tanto com essas crianças. E ainda falando em calças, em 2019, um menino de 2 anos teve uma ideia bem específica para sua fantasia de Halloween. Não foi de zumbi nem de abóbora, mas sim de um desejo forte e insistente de usar calças. Simplesmente calças, no Halloween. Calças muito assustadoras. Seguindo em frente com coisas festivas e assustadoras, essa mãe achou que seria uma boa ideia ter um cara vestido de Grinch para visitar os filhos nas festas de fim de ano. Só que qualquer esperança que ela tivesse de que fosse uma experiência divertida e emocionante, logo caiu por terra. Olha só esse desastre. Acho que essa não era bem a reação que ela esperava. Nem preciso dizer que se um cara verde estranho aparecesse na minha casa do nada, provavelmente eu ia ter a mesma reação. Bom, dito isso, ô editor, me dá um replay daquele pobre cachorrinho que quase foi esmagado. Pobre cãozinho, quase perdeu o rabo. Esse é o tipo de momento especial que eu tenho certeza que todos os pais apreciam. E ainda sobre magia infantil, quando um garoto estava em dúvida sobre a legitimidade da fada do dente, de maneira muito esperta ele decidiu fazer a sua própria investigação. Em uma história compartilhada no X pelo seu pai, ele contou que o garoto perdeu o dente e não falou pra ninguém por 3 dias. E como ele suspeitava, nenhum dinheiro apareceu. E como ele deu várias chances à fada do dente, ele decidiu contar aos pais sobre o dente perdido. E vejam só, na manhã seguinte tinha dinheiro vivo debaixo do seu travesseiro, levando a concluir que a fada do dente não passava de uma farsa. Isso sim é raciocínio lógico, mas se você quer saber, eu acho que foi coincidência. Dizer que a fada do dente não é real é ridículo. Qual é a próxima desse garoto? Questionar o Papai Noel? Mas uma criança que não tinha a mesma destreza investigativa era o pequeno Titus, de 5 anos. Em uma história contada no Reddit, um usuário contou que o salva-vidas do lago que ele frequentava pediu para todo mundo sair da água, enquanto ele procurava por um garoto de 5 anos, de shorts azuis, chamado Titus. Foi nesse momento que o cara que tá contando a história percebeu um garotinho de shorts azuis ao lado dele, que falou: "Ei, meu nome também é Titus." Se isso foi só uma coincidência, eu não sei dizer. Infelizmente a história parou por aí, então não posso nem dizer se eles encontraram ou não Titus. Crianças têm o péssimo hábito de sumir, mas mesmo assim é difícil entender como é que esse garoto conseguiu se encontrar em cima de uma prateleira enorme nessa loja de ferragens. Você se vira por 2 segundos e de repente eles estão a centímetros de um risco de vida. Ser pai ou mãe realmente não é pros fracos. Falando em crianças desaparecidas, será que o pai dessa aqui pode buscar ele no corredor 10? Porque parece que ele tá se sentindo em casa. Como vimos nesse vídeo, as crianças nem sempre são seres mais inteligentes. Dito isso, tem uma certa burrice no diário dessa garota de 9 anos, que escreveu uma mensagem de 4 de julho, ou melhor, 4 de July. Mas a verdadeira piada vem quando ela escreve Adeus 2007, Olá 2008. Quem é que vai contar pra ela? Claramente houve uma ligeira confusão entre a declaração de independência dos Estados Unidos e a conclusão da órbita planetária ao redor do Sol. É fácil de confundir. Agora, o que não é tão simples de errar é como esse garoto tentou fazer macarrão de micro-ondas sem água. Nem preciso dizer o estrago que foi. Só de olhar para a expressão dele, a gente percebe que o garoto está questionando todas as suas decisões. E a burrice só continua com essa próxima garotinha. Uma usuária do X, Nur Abadi, estava com a sua sobrinha de 3 anos quando ela começou a chorar de repente. Preocupada, Nur perguntou por quê e ouviu da criança que ela tinha acabado de se lembrar que tinha machucado a perna 3 dias antes e tinha esquecido de chorar. O funcionamento do cérebro de uma criança é realmente um mistério. Eu ainda tô tentando entender por que essa criança ficou tão triste por não poder carregar o saquinho do cocô de cachorro. Why are you crying? You want to carry the poop? Yeah. Okay, here. Yeah. Here. Are you happy now? Yeah. You are? Yeah. Ah, sim, nada como um saquinho de cocô de cachorro recém-feito para melhorar nosso dia. Mas de vez em quando, crianças podem ter boas ideias. Por exemplo, o filho de um usuário do Reddit, que não sabia o nome de um aquário, então pediu para ir ao, entre aspas, Museu dos Peixes. Se você quer saber, faz muito sentido. Talvez eu comece a usar essa. Outra ideia genial de uma criança que eu também posso roubar é a dessa mocinha, que como você pode ver, carrega uma bolsa só com o essencial. É como a minha avó dizia, nunca saia de casa sem salgadinhos de emergência. A minha avó era
era meio estranha, mas continuando com boas ideias, um garoto foi visto andando de longboard na vizinhança, sendo engenhosamente impulsionado para frente por um soprador de folhas. Nem todo herói usa capa. Alguns andam em pranchas movidas a soprador de folhas. E com um grau semelhante de preguiça, esse garoto foi visto rondando as ruas com um hoverboard debaixo da bicicleta. Pelo menos ele estava brincando lá fora. Não tem nada mais triste do que esse garoto jogando videogame no quintal. Correr por aí, ter contato com outras crianças, pegar doenças, ele não sabe o que tá perdendo. E se você é criança e tá vendo esse vídeo, bom, o show acabou. Larga esse aparelho e vai brincar. Se você quer ver mais vídeos como esse, aproveita para assistir a nossa série Pais que se arrependeram de ter filhos por um momento. Até a próxima e obrigado por assistir.